Olá, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto do teatro, né? Sobre a história do teatro. Nós estamos agora entrando num assunto falando sobre os atores, né? Os atores naquela época, como era o seu trabalho, o que eles faziam, como que era, né? Vamos lá ver o que esse livro maravilhoso tem para nos dizer, né? Então, ele tá cheio de informações muito interessantes. Se você gosta de teatro, já falei, ele é um excelente livro para você poder conhecer um pouco da história, tá? Bom, vamos lá. Falamos aqui, né, da consolidação do sistema de espetáculo por sessões, que fortaleceu ainda mais, né, um certo perfil de indústria cultural, né, já presente no teatro popular. E vamos lá entender agora como que foi esses acontecimentos aqui. Bom, o estabelecimento do teatro por sessões, novidade trazida de Portugal pela Sinira Polônio em 1908, como prática corrente desde o primeiro ano de vida da companhia, foi determinante para caracterizar esteticamente as produções de São José. Os espetáculos de 1 hora e 15 minutos aconteciam em 3 sessões diárias, às 7 horas da noite, às 8h45 e às 10h30. Aos domingos havia mais um espetáculo, às 3, aos sábados e por vezes às quintas-feiras havia vésperas às 4. Nesse sistema, os atores trabalhavam duramente, sem um dia sequer de descanso. Viviam em atividade permanente de domingo a domingo, ensaiando a montagem que sucederia à que estava em cartaz, pois em geral as temporadas eram curtas, salvo algum com grande sucesso. De 1912 a 1913 até 1920, a média mensal de revistas representadas no teatros cariocas andou em torno de 10, assegurando mais de 100 por ano. Se bem que várias revistas atingissem recordes de permanência em cena, alcançando até mais de 300 representações sucessivas. Inúmeras nunca ultrapassaram uma semana e até menos em cartaz. O baixo custo das montagens compensavam os investimentos. Peças de grandes sucessos cobriam perdas e garantiam lucros sobejos. Então, olha só como era, né, e como como os atores trabalhavam, né? Imagina, tava ali apresentando, saiu da apresentação, tinha que ensaiar pro próximo. Então era, porque é isso, né, gente? As pessoas acham que teatro a gente pega um papel, a gente faz, a gente apresenta ali, é super rápido, né? Mas até a estreia tem muito trabalho para ficar pronto aquilo tudo, né? Então era uma coisa levada, uma coisa emendada na outra, né? Ensaio, estreia, apresentação, ensaio, estreia, apresentação, uma loucura, né? Então vamos lá. A velocidade com que os espetáculos se sucediam fazia do ponto uma figura indispensável na estrutura teatral da época. Escondido dentro de um buraco no proscênio do palco, soprava as falas dos autores. Nossa, gente, olha isso! Vou repetir, porque isso é importante a gente ouvir. A velocidade com que os espetáculos se sucediam fazia do ponto uma figura indispensável na estrutura teatral da época. Escondido dentro de um buraco no proscênio do palco, soprava as falas dos atores e as marcações de cena e indicava os momentos exatos das luzes se acenderem ou do pano baixar novamente, garantindo assim um bom andamento do espetáculo. É óbvio, né, gente? Porque se era uma velocidade muito grande, os atores não davam conta. Sair de uma apresentação e ensaiar era muito exaustão. Então eles arrumavam algumas artimanhas para que o espetáculo acontecesse, né? E aí sopravam as falas dos atores. Olha a situação, gente. Meu Deus, vamos lá. A mudança constante de programação e o sistema de teatro por sessões afetavam de modo muito drástico os atores. Lógico, né? Que frequentemente ficavam afônicos pelo esforço de projetar suas vozes em teatros de grande porte e fisicamente esgotados com as movimentações e coreografias. Muitas vezes em ritmos acelerados ou vigorosos, como o machixe, desenvolvida nas grandes áreas dos palcos.
Não eram incomuns espetáculos nos quais atores e atrizes interpretavam inúmeros personagens, até 12 ou 18, o que acarretava só para trocas de figurino cansativos deslocamentos. Olha o trabalho dos atores, gente. Um dos principais, principalmente para quem já fez teatro, né, já sabe como é as mudanças de cena, as trocas de figurino, os ensaios, tudo isso que eu estou mencionando aqui, imagina naquela época que era nessa velocidade de interpretações com 18 personagens. Não, e detalhe, né, porque naquela época não eram os nossos tipos de figurino, né, naquela época eram vestidos, roupas maiores, os homens colocavam várias, era paletó, não sei o que, não sei nem os nomes, então tinha muitos acessórios para tirar e colocar. Vamos lá. Um dos principais elementos de apelo ao público, se não o principal, os atores do teatro musicado estabeleciam forte empatia com os espectadores. Fundamentalmente, a ideia de espetáculo no gênero era resultante de um relacionamento intenso entre o autor, a plateia e o ator, tendo este um papel importantíssimo no funcionamento da cena. Sousa Bastos, importante autor, empresário, ensaiador e jornalista português, refere-se com admiração ao trabalho do ator Alfredo de Carvalho, considerando suas intervenções como uma colaboração ao seu texto. Possuía o valor supremo de ser um repentista, um improvisador impagável. Em todas as revistas em que tomava parte, Alfredo Carvalho colaborava com autores sempre distintamente, sempre com grande soma de espírito e sempre honrando-se a si, ao autor, aos colegas e ao público. Tenho o dever de lhe emprestar essa homenagem, porque nas revistas que para ele escrevi, e não foram poucas, a sua colaboração foi sempre valiosíssima. Olha que lindo, né? Não obstante a posição, destaca-se que os atores e atrizes tinham no teatro ligeiro, ainda são poucos os trabalhos que se dedicam. Desculpa, vou voltar para ver se. Não obstante a posição destacada que os atores e atrizes tinham no teatro ligeiro, ainda são poucos os trabalhos que se dedicam não apenas a traçar suas carreiras, como principalmente têm como objeto de estudo sua atividade em cena. Desse modo, a extrema fragmentação de indicações permite apenas a rápida citação de alguns dos intérpretes que se destacaram no panorama do teatro musicado das primeiras décadas do século XX. Cineira Polônio foi uma das artistas mais famosas do teatro musicado brasileiro durante as primeiras décadas do século XX. Sua trajetória iniciou-se ainda no século XIX, quando se destacou em operetas e em 3 revistas de ano escritas por Arthur Azevedo e Moreira Sampaio. O Carioca e Mercúrio, ambas referentes ao ano de 1886, O Homem, referente no ano de 1887, baseada no romance homônimo de Aloísio Azevedo, irmão de Arthur Azevedo. Sua carreira consolidou-se durante uma longa estada na Europa, entre os anos de 1888 e 1990, quando, atuando especialmente em Lisboa, tornou-se também empresária. De volta ao Brasil, celebrizou-se não só como atriz e dona de companhia, mas também como compositora e dramaturga. Estamos falando dessa mulher aqui, olha que poder. Cineira Polônio, olha lá. Uau! Que delícia, bora saber. Vamos lá. Famosa por sua beleza, foi durante alguns anos a principal figura dos espetáculos do Teatro São José, tendo seu nome como um atrativo em todos os anúncios da companhia, mesmo quando não estava no elenco da peça em cartaz. A importância da atriz pode ser medida pela constatação de que Luiz Peixoto e Carlos Bittencourt precisaram encaixá-la no elenco de Forró Bodó, já falamos sobre essa peça aqui. Ainda que a peça retratasse personagens não adequados ao seu tipo físico e à imagem pública por ela cultivada, para que entrasse na ação a Cineira, os autores arranjaram-lhe uma francesa chique, a Madame Petitpois, que ela fazia magnificamente. Gente, arrumava um papel para ela aparecer, né? Olha o sucesso desse poder da Cineira Polônio, né? Mas também era muito bela, né?
Que legal, muito interessante saber. E se você quer continuar ouvindo essas histórias, fique aqui, porque ainda tem muita coisa para contar.